Boa noite a todos e a todas. Eu sou Gilma Silva Chitarra, sou do Campus Avançado Sinop e venho aqui para conversar com vocês sobre micotoxinas em alimentos. Gostaria de agradecer à comissão organizadora, o centro acadêmico e todo o campus Lucas do Rio Verde pelo convite. Nossa apresentação ela vai ser em torno de uma introdução muito pequena, e aí nós vamos falar sobre fungos, micotoxinas, análise e controle. O Brasil é um dos líderes na produção de alimentos e também de matéria-prima, que é o caso dos grãos. Principalmente o nosso estado de Mato Grosso, que produz uma alta quantidade de grãos. No entanto, nossas condições ambientais, elas também são excelentes para o crescimento de fungos. E nós temos aí uma grande variedade de fungos que podem produzir micotoxinas. E os fungos, junto com as micotoxinas, isso vai impactar a agricultura brasileira, no sentido de reduzir essa qualidade dos nossos produtos produzidos, e também a parte econômica, que no caso há uma perda de milhões de dólares em relação à exportação e principalmente quando esses grãos não podem ser exportados para regiões que o limite não é um limite menor tolerável associado a micotoxinas. Vamos falar um pouco de fungos para nós entendermos sobre a micotoxina. São os fungos que produzem essas substâncias. E esses fungos são os fungos, eles são eucariotos, então não produzem seu próprio alimento, apresenta a parede celular de quitina e são multicelulares e filamentosos, quer dizer, formados de hifa, que é isso que vai fazer uma distribuição rápida desse fungo. Eles são amplamente distribuídos na natureza. E nós temos aqui que esses fungos eles fazem várias transformações e alterações. Algumas são desejáveis, né, que pode dar o sabor e qualidade, e algumas são indesejáveis, que faz a deterioração dos alimentos. Como desejáveis, nós temos aí uma melhora no sabor e na qualidade do queijo, né? Realizado pelo penicílio Roquefort, que é o queijo Roquefort que nós temos, e pelo penicílio Camembert, que é o queijo Camembert. Como indesejáveis, nós temos as deteriorações, quer dizer, são alterações que ocorrem numa mudança de cor, odor, sabor, textura ou aspecto. Aspergilos e penicílios podem fazer a deterioração dos grãos. Cladosporo na carne, na manteiga e margarina. O fungo monilha afeta muito frutas e principalmente o pêssego. Aqui podemos mostrar então os nossos principais fungos que causam intoxicação, que é os fungos produtores de micotoxinas. Então nós temos o penicílio, aspergillus, fusário, alternária, que são fungos bem comuns aí de produtores de micotoxina. O que podemos ver é que normalmente esses fungos eles crescem no alimento, mas a presença deles não quer dizer que todos produzem a toxina. E às vezes a ausência desse fungo não quer dizer também que não tenha a toxina. A presença do fungos e o desenvolvimento desses fungos depende muito de alguns fatores, principalmente os fatores físicos, que são umidade e atividade de água. E isso está relacionado com o alimento, o quanto o alimento produz condições favoráveis para esse fungo desenvolver. No caso aqui nós temos que frutas e verduras frescas, eles têm uma atividade de água de 0,97, bem alta,
porque varia de 0 a 1 atividade de água. Então, favorece muito esse desenvolvimento de fungos. Nozes nós temos 0,84, arroz, os embutidos também é um exemplo aí que apresenta uma atividade de água alta. Outros fatores como pH, fungos, eles se desenvolvem melhor com o pH maior do que 4,5 e até 7 é importante aí, então são mais sujeitos a isso. O alimento, quando ele tem bastante componente químico, né, ele é mais nutritivo, ele vai ser favorecido o desenvolvimento de fungos, porque ele apresenta ali vários proteínas, carboidratos, gorduras, né? Que tudo isso é utilizado no crescimento de fungos. Para micotoxinas, ferro e zinco são elementos muito importantes, né, para o seu desenvolvimento. Falando sobre outro fator potencial oxorredução, a gente vai ver aí que os fungos são aeróbicos, então a maioria deles precisam de oxigênio. Se você tiver numa situação onde esse alimento tem um excesso de CO2, então pode impedir aí o desenvolvimento de fungos. O produto agrícola, quando ele é danificado, ele favorece então a entrada de fungos. E essa entrada, por exemplo, essa interação biológica, principalmente com insetos, pode favorecer, porque os insetos eles vão danificar aí o alimento, e aí principalmente grãos, e vai favorecer a entrada de fungos. Então isso é importante. Quando ocorre a associação de insetos com grãos, aumenta a umidade e aí dá condições também para o desenvolvimento desse fungo. E favorece também rupturas do pericarpo, tá? Que vai favorecer a infecção. No entanto, tem alguns alimentos que eles possuem substâncias antimicrobianas naturais. E essas substâncias são ali que vão fazer frente ao fungo. Nós temos o cravo, canela, alho, orégano, que sempre apresenta uma substância que vai impedir ali aquele desenvolvimento de fungos. Também existe uma interação biológica. Em alguns casos nós temos bactérias, né, no caso Streptococcus e Lactobacillus, que podem produzir a água oxigenada, que vão aí então impedir ou reduzir esse desenvolvimento de fungos. Bactérias lácticas que produzem bacteriocinas, que essas bacteriocinas vão impedir o desenvolvimento de fungos. E entre fungos mesmo, pode existir essa ação antagônica, né? No caso, o Aspergillus niger, Fusarium solane, o Penicillium funiculoso e rubrum, eles têm uma ação antagônica ao Aspergillus flavus. Todos são trabalhos que vão mostrando aí que é importante, né, no desenvolvimento desses fungos. A estrutura física do alimento, no caso aí, é a presença de casca nas nozes, casca de frutas ou casca de ovos, é o que vai dificultar aí o contato do fungo com o alimento. Todas essas informações que eu dei de fatores, são fatores que estão ligados ao alimento, mas também tem os fatores que não são ligados ao alimento e são ligados ao ambiente, que é, no caso, a temperatura, né, a temperatura do ambiente. Em alguns casos, se a temperatura é uma temperatura ótima, vai favorecer o desenvolvimento do fungo. No caso, o verticilioides, o fusário, ele necessita dessa temperatura de 22,5 e 27,5. Então, vai ser importante. Também a umidade relativa do ambiente ou a composição gasosa é algo que a gente tem que levar em conta no desenvolvimento desse fungo. E nós temos dois tipos de fungos. Aqueles fungos que são destinados fungos de campo e a gente tem o fungo chamado fungos de armazenamento. Os fungos de campo, eles têm uma exigência da umidade relativa ser maior, em torno de 90%. E também esse fungo de campo ele tem um teor de água de 20 a 21%, para ele é interessante. Espécies de gêneros de Fusária, Alternaria, Euminthosporo, Curvularia, Tricoderma são importantes
como fungos de campo. Já em armazenamento, significa que são os fungos que ocorrem na pós-colheita. Então, eles têm uma característica de umidade ser um pouquinho menor, de 65% a 95%. O teor de água, normalmente, desses alimentos, eles vão de 13% a 18%, mas só que esses fungos têm uma capacidade de se desenvolver em baixa atividade de água. Tá? Então, nós podemos dar como exemplo aqui fungos importantes do gênero, espécies do gênero Aspergillus, que é o Aspergillus restritus, versicolum, parasíticos, Flavus e Niger. E em relação ao penicílio, Penicillium expanso, Ocrassus e Verrucosum. Como nós temos essa classificação em fungo pré-colheita e fungos de pós-colheita, esses fungos que produzem micotoxinas, no campo, essa invasão, ela é governada, ali, invasão do fungo, na planta hospedeira. Então, essa planta, se ela tem uma condição nutricional precária, passa por um estresse hídrico e ocorre danos mecânicos, tudo isso vai favorecer para esse fungo se alojar e produzir micotoxinas. Além disso, interações como a presença de insetos nessas plantas favorece a infecção do fungo. E essas micotoxinas produzidas, elas permanecem ali. Então, essas espécies que a gente encontra muito é o gênero fusário. Espécies do gênero fusário que são representantes do fungo de campo. Já em fungos de armazenamento, na pós-colheita, nós não temos a planta, esse fungo ele tem uma interação aí com o produto agrícola. Nós vamos ver que condições ótimas para crescimento de fungos não é a mesma condições ótimas para a produção de micotoxinas. E os fungos característicos são fungos do gênero Aspergillus e Penicillium. Mostrando aqui para vocês nessa tabela a temperatura mínima. Né? Nós vamos poder observar que Penicillium cyclopium ele tem uma temperatura mínima de 0 graus para o desenvolvimento do fungo. Mas quando é na produção de micotoxinas, nós vamos ver que para a produção do ácido penicílico, a temperatura mínima é de 4 graus. A mesma coisa podemos ver Fusarium roseum, um outro exemplo, que a temperatura mínima é de 15 graus. E na produção de micotoxinas, da zearalenona, a temperatura mínima é de 10 graus. Também acontece isso com a atividade de água necessária. Mostramos aqui, nessa imagem, que para o desenvolvimento do Aspergillus flavus, ele precisa de uma atividade de água de 0,82. Mas para a produção da aflatoxina, é exigido então uma atividade de água maior, 0,83 a 0,87. Para ocratoxinas, a gente vai ver Aspergillus ocrasso, 0,77 para o seu desenvolvimento, mas para a produção da ocratoxina, 0,85. A mesma coisa da patulina. Essa micotoxina, o Penicillium expanso, ele tem desenvolvimento de 0,81, precisa dessa atividade de água nesse nível, mas quando vai produzir a patulina, é bem maior, é 0,99. E aí nós vamos falar realmente o que são as micotoxinas. O termo micotoxina se refere a um termo que vem do grego, mix de fungos, toxicam, de toxinas. E essas toxinas, essa substância, ela é produzida no metabolismo do fungo, mas o metabolismo secundário. Porque o metabolismo primário é para utilizar o metabolismo para as suas ações vitais, metabolismos vitais. Então aqui essas substâncias são formadas no metabolismo secundário pelos fungos, que podem causar então aí doenças, intoxicações, e tanto em seres humanos como em animais, quando esses se ingerem alimentos contaminados.
E nós vamos ver que vários alimentos aqui têm uma associação muito forte com as micotoxinas. Amendoim, castanhas, nozes, cereais como milho e seus derivados, trigo, aveia, centeio, cevada, milho, pipoca, o café, os vinhos, cervejas, frutas e sucos de frutas, leite e queijo. 25% do nosso alimento em todo o mundo apresenta alguma micotoxina, que foi produzida em algum estágio da produção, tanto na parte de pré-colheita, quando estava no campo, ou pós-colheita, no transporte. Então nós vamos ver aí que pós-colheita pode ser produzido quando está no transporte, na época de armazenamento, no processamento, pode haver a produção aí dessa micotoxina. A ausência do fungo no alimento não garante a ausência da micotoxina. Essas substâncias, elas são estáveis e resistentes. É uma substância que persiste por longo tempo no alimento, mesmo que o fungo não esteja ali no alimento. E é difícil saber que você está ingerindo um alimento contaminado. Por quê? Porque não altera a aparência, não altera o odor, então você não sabe que tem micotoxinas naquele alimento. Nós temos hoje cerca de 400 micotoxinas, mas conforme a ciência vai se evoluindo, a gente sabe que podem aparecer muito mais micotoxinas. Essas substâncias, elas não são de hoje, não apareceram agora, nos tempos de agora. Desde a Idade Média, no século XI, na Europa, houve um desastre muito grande, uma contaminação pelo centeio, semente de centeio, que era utilizada na produção de pães, pelo fungo Claviceres purpurea. E o que ocorre é que as pessoas comiam esse pão contaminado. Isso ficou muito famoso como fogo de Santo Antônio, porque causava alucinações, gangrena na ponta dos dedos, na ponta dos pés. E aí foram se pensando o que estava ocorrendo, né? E em 1960, na Inglaterra, houve a morte de mais de 100 mil perus, e a doença foi conhecida como Turkey Disease. Isso foi causado por uma ração que foi alimentada a esses perus, contaminada, e essa ração era a base de amendoim, que veio da África e da América do Sul, principalmente do Brasil. E aí eles começaram a ver que essas toxinas produzidas causavam, um problema de saúde pública, é um problema que causava doenças e podia até matar as pessoas a óbito. Então foram se estudando e houve vários avanços sobre as micotoxinas. Elas têm vários efeitos, efeitos imunossupressor, carcinogênicos, e tem outros também, como teratogênicos, são mutagênicos, apresentam alterações cromossômicas, a cirrose hepática, que são importantes aí, efeitos que pode causar no homem. E aí eu vou falar um pouco agora das principais toxinas, as mais famosas, né? Então nós vamos ver aí que a aflatoxina é uma das importantes micotoxinas descrita. Ela é produzida pelos genes Aspergillus, e o mais famoso aí, ó, nós temos Aspergillus flavus, muito importante, e Aspergillus parasíticos. A gente mostra a estrutura desses dois fungos, que eles são bem diferentes. E nós temos como característica das aflatoxinas, as estruturas químicas, elas se diferem um pouco, mas nós temos a aflatoxina B1, B2, G1, G2, M1 e M2. Essa caracterização, no caso a aflatoxina B1, B2, ela vem por causa da fluorescência blue, que é azul, e ela é produzida pelo Aspergillus flavus e Aspergillus parasíticos. A aflatoxina B1 é a mais tóxica.
A aflatoxina G1 e G2, ela é descrita como G por causa da fluorescência green, que é verde, e é produzida pelos aspergillos parasíticos. Já as aflatoxinas M1 é um metabólico da aflatoxina B1 em animais, incluindo também dos humanos, que é excretada no leite, né? Então por isso que é M, milk, leite, do aflatoxicol. Mostramos aqui vários metabólitos secundários produzidos pela espécie de aspergillos. E é importante verificar que um mesmo metabólico pode ser produzido por diferentes espécies de aspergillos. Aqui o aspergillus carbonários produz a ocratoxina A. Mas se vocês verificarem, o aspergillus também, o crassus, produz a ocratoxina A. E aí, o aspergillus westerndyke também produz a ocratoxina A. Outra coisa interessante é que um mesmo fungo, uma mesma espécie, ela produz vários metabólitos. Então é importante a gente saber que uma mesma espécie de fungos do gênero Aspergillus pode produzir mais micotoxinas. E aqui, pela RDC 7 de 2011, é apresentado aqui os limites máximos tolerados para aquele produto. Então, cereais e produtos de cereais, exceto milho e derivados, incluindo cevada malteada, apresentam o limite de 5 microgramas por quilo. Se a gente for ver a castanha, todas as castanhas, exceto a castanha do Brasil, então nós vamos incluir aí os nozes, pistachos, avelãs e amêndoas, as frutas desidratadas e secas, a castanha do Brasil sem casca, para consumo direto, o limite tolerável é 10 microgramas por quilo. Já a castanha do Brasil sem casca para processamento posterior, pode ser o limite de 15 microgramas. E é bem interessante que para alimentos à base de cereais para alimentação infantil ou fórmulas que tenham segmentos para lactantes e crianças de primeira infância, o limite é só 1 micrograma por quilo. Outra micotoxina agora é a ocratoxina A. A estrutura dela já é bem diferente aqui e são produzidas por aspergillus carbonários, aspergillus ocráceos e penicillium verrucoso. 50% das amostras de arroz, feijão, milho e trigo no Brasil apresentam a ocratoxina A. E essa micotoxina também é confirmada em café torrado, moído e solúvel. Mostramos aqui os metabólitos secundários produzidos pela espécie de Penicillium. E nós vamos ver aqui alguns metabólitos bem interessantes. O ácido ciclopiazônico, que é bem estudado pelo Penicillium camembert. Também a citrinina, que é Penicillium citrinum. Tem algumas outras aqui, a patulina, que é muito importante porque é uma micotoxina que afeta ali as frutas, a maçã e suco de frutas, importante. E a roquefortina C também, pelo Penicillium hirsutum. Então, assim, esses metabólitos são cada vez mais descritos aí, associados aos fungos. Agora, vamos falar da fumonizina, as fumonizinas são bem importantes aqui para o nosso estado do Mato Grosso. É um fungo que ele é, então, o fungo que produz essa micotoxina é o antigo Fusarium moniliforme, que hoje é classificado com Fusarium verticilioides. Mas tem outros fusários, outras espécies, o Proliferatum, o Graminearum, o Cumorum, né? E a estrutura química dele é bem diferente das outras mostradas anteriormente. Então nós vamos ver aqui
alguns metabólitos também formados, apresentados pela espécie de fusário. E nós temos aqui importantes, né? O deoxinivalenol, que é formado pelo fusário Coumarin. Temos também a zearalenona, que é uma micotoxina que exige ali uma temperatura mais baixa, mas também pode ser encontrada aqui no Mato Grosso. Temos também o fusário solane, que produz alguns metabólitos, e a fumonisina B1 e B2 são produzidas por verticilioides, que a gente tanto acha importante para o nosso estado. Aos limite máximos tolerável para a fumonisina B1 e B2, para farinha de milho, creme de milho, fubá, flocos, canjica e canjiquinha, é de 1.500 microgramas por quilo. E amido de milho e outros produtos à base de milho é de 1.000 microgramas por quilo. Os efeitos dessa fumonisina a gente vai ver que é muito importante para humanos, o câncer esofágico. Em ratos, câncer hepático, e tem vários efeitos ali no equino, né, que induz a doença leucoencefalomalácia, que está bem relacionada com lesões no córtex cerebral, né? Tem também para coelhos, que é a hemorragia cerebral, suínos, edema pulmonar, problemas renais e imunossupressores. O que é importante notarmos que o limite tolerável que existe aqui no Brasil, ele é bem maior considerado quando nós vamos comparar com o limite tolerável da União Europeia. O que significa que a legislação na União Europeia é muito mais rígida do que a nossa legislação. E todos os cereais e produtos derivados de cereais, incluindo produtos derivados da sua transformação, estão limitados a apresentar o limite máximo tolerado de 2 a 4 microgramas para a aflatoxina B1 e aflatoxinas. Então a gente vê que existe uma diferença muito grande, e aí quando esses produtos não são exportados porque o limite ultrapassou, esses produtos são consumidos aqui no Brasil. Essa figura ela mostra que num animal, no caso aí o suíno, existe vários tipos ou locais que podem ocorrer doenças, né? A zearalenona causa vulvovaginite, nós temos aí a ocratoxina, lesão renal, fumonisina, edema pulmonar. Então, assim, a cada uma desses metabólitos, ele vai afetar uma parte, um órgão aí do animal. E agora nós vamos passar aqui para os métodos de análise de micotoxinas. No caso aqui, antes de definirmos qual o método, né, que a gente vai utilizar, nós precisamos saber qual é o fungo que está associado ao nosso alimento. Nosso grão, a fruta, qual é esse fungo? Então, para que a gente possa fazer então a detecção desse fungo, nós usamos então o teste, o blotter teste, onde nós podemos ali quantificar, né, fazer um quantitativo e qualitativo, a gente saber quais os fungos que estão associados a esse nosso alimento. E aí, dependendo do que nós temos da presença do fungo, nós vamos então associar aí o alimento e o tipo de micotoxina que aquele fungo pode apresentar. Mas eu vou mostrar aqui para vocês os métodos mais comuns que a gente tem. No caso aqui, a cromatografia em camada delgada. Essa cromatografia utiliza-se uma fase líquida, uma fase sólida, essa é a cuba, que então você vai colocar a sua amostra aí, e depois a apresentação dela vai ser em fluorescência dessa forma.
O que é importante é a gente saber que é um teste, é um método bem simples, rápido, eficaz e de baixo custo. Ele vai separar então essas substâncias. A desvantagem desse método é que ele faz uma análise só qualitativa, mas é também bem utilizado. O mais utilizado é a cromatografia líquida de alta eficiência, que é a CLY. Esse tipo de análise é feito em cromatógrafo. Então, o cromatógrafo que tem uma coluna, usa-se solvente para poder haver aí a aplicação, né, da nossa amostra, é automatizado, mas necessita então, esse cromatógrafo ali necessita de ter detectores, que é ultravioleta, né, para dar fluorescência, e é também ligado um espectro, né, a espectrometria de massa, para a gente saber aí, para poder então quantificar e também verificar qual é a micotoxina que ela está apresentando. É amplamente utilizada, mas também apresenta uma desvantagem, que tem um custo muito alto. E precisa, como é um equipamento muito caro, você precisa que o operador, as pessoas que trabalham no cromatógrafo, sejam bem treinados. E também, para que se possa fazer uma corrida num cromatógrafo, toda a parte de extração, ela é muito trabalhosa. Mas é hoje o que mais se utiliza. Temos também os bioensaios, tá? ELISA, que é bem chamado. Tem o princípio de antígeno-anticorpo. Então é uma metodologia, um método muito rápido, fácil, de baixo custo e que é muito utilizado. Mas apresenta como desvantagem existe uma reação cruzada de outras micotoxinas ali, não dá para saber, dá muito falso positivo e falso negativo. Então é uma interferência da matriz. Tem outros testes aqui, mas a gente eu apresentei esses, mas existem outros que são também, que estão vindo agora, que tem outros mais sensíveis também para poder fazer a detecção, quantificação das micotoxinas. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre controle. Qual é o melhor método de controle para micotoxinas? É a prevenção. Nós temos que garantir que o nosso produto, o nosso alimento seja de boa qualidade, e para isso nós temos que pensar desde o campo, né? Qual é o genótipo da nossa planta ali, que seja resistente àquele fungo, que a gente sabe que vai ser produzido aquele alimento, aquele grão. Então, um genótipo que seja bom para se prevenir. Outra coisa também é evitar a presença, né, o cuidado no manejo dessa cultura, no sentido de a produção ali na hora do cultivo, o cuidado com insetos no campo, tá? E no armazenamento. A colheita também é uma fase muito importante, evitar quebra, né? Ocorrer quebra, danos mecânicos nesse grão, porque quando ocorre então um dano mecânico, é uma porta aberta para a entrada de fungos. Controle de umidade no armazenamento, porque a umidade favorece o desenvolvimento de fungos. A limpeza dos grãos também é importante ser feita, porque é feita normalmente por diferença de densidade, e aí você retire todos aqueles grãos sujos e quebrados, que normalmente tem micotoxinas muito associadas a esse tipo de grãos. Na fabricação de ração, ocorrer a limpeza e manutenção de equipamentos, né? Você tirar ali a poeira, a umidade, né? Aquecimento, não deixar ocorrer o aquecimento para que isso favorece o desenvolvimento de fungos. Outra coisa também é o armazenamento. A limpeza e ventilação adequada,
porque quando você faz a aeração dos grãos, ocorre que você retira um pouco dessa umidade, né? E os insetos normalmente, essa limpeza é importante que não haja a presença de insetos e roedores, porque isso pode ocorrer então um aumento de temperatura, né, da massa de grãos, também pode ocorrer essa umidade que vai favorecer o desenvolvimento de fungos. E também o que nós podemos ver é que, além da prevenção, mas se já tem micotoxinas, existem aí algumas etapas que a gente pode então fazer a redução dessa micotoxina. No caso aí, na seleção e limpeza. Durante essa seleção e limpeza, no caso aqui mostra que essas aflatoxinas no amendoim e no milho, houve então uma redução, desde que estava aqui na fazenda, a quantidade de micotoxina que tinha, ela vai sendo reduzida conforme vai ocorrendo então esse processo de seleção e limpeza. Tá? E aí há dados que mostram que fumazina, desoxinivalenol tem uma redução aí de 63%, o nivalenol de 7 a 100% e a zearalenona de 40%. Esse é o método físico. Também um outro método físico importante é a retirada de casca. Na casca, na castanha, tem um crescimento fúngico ali. Então, se você faz a retirada da casca, você já está eliminando então essa micotoxina aqui no seu produto. No caso, a retirada da casca de arroz também, a gente vê aqui que alguns produtos, quando ocorre a lavagem aí, você, com a micotoxina é solúvel em água, ocorre então uma redução da micotoxina. Além dos processos, assim, que nós vimos do processo de limpeza, né, e retirada de casca, nós temos os processos térmicos, né, que é a torração. Esse trabalho ele mostra muito bem em café que foram utilizados diferentes tipos então de torração, tá? A temperatura, se variou a temperatura e tempo também de cada uma. Usou-se 3 tempos aqui de tempos dessa temperatura. E houve uma redução na ocratoxina produzida. Porque aqui tem o feijão, o café verde, e aí você vai ver que conforme você vai utilizando, vai reduzindo bastante de 247, você chega aí a uma redução muito grande da ocratoxina. Além do processo térmico, nós temos os processos aqui químicos, né? É importante a gente mostrar aqui que várias etapas aqui são realizadas no sentido de redução de micotoxina. Extração por solventes. Não é eficiente para sementes inteiras. Normalmente, se você fizer a extração de solventes para poder retirar a micotoxina, o excesso, normalmente, de solvente vai ter um resíduo e vai interferir ali no sabor, no aroma desse alimento. O produto final, então, só pode ser usado como ração animal. Então, em larga escala, você pode, quando você faz extração, pode destruir o conteúdo proteico de sementes oleaginosas. Outro método também que é feito no método químico é a degradação química, né? Que você pode fazer usando ácidos fortes. Nesse caso é bem interessante porque assim, quando você faz utilização de ácidos fortes, você destrói a micotoxina. Ou normalmente você pode levar a uma alteração estrutural dessa micotoxina, que hoje é uma preocupação muito grande. Né? Também são utilizados agentes alcalinos, no caso a amônia, né? Agentes alcalinos, uma base aí. Né?
mas podem gerar outros compostos com toxicidade desconhecida. E aí esses tipos de pesquisa estão aí aparecendo, mostrando que normalmente aparece um resíduo pelo uso de algumas metodologias e não se sabe se essa toxicidade, o quanto que essa estrutura que foi formada pela quebra, ela vai afetar então assim, quanto que ela é tóxica. Em armazenamento, normalmente são usados amoníaco, bisulfito de sódio, ácido ascórbico para fazer ali, para reduzir a micotoxinas. Ou ácidos, os ácidos fracos, que são ácido propiônico, ou ácidos orgânicos e seus sais, assim como o sulfato de cobre. Outro método químico que é bem utilizado hoje em dia é a redução da micotoxina por ozonização. E é interessante que já se viu aí a redução de 80% das aflatoxinas numa temperatura de 75 graus por 10 minutos. E a redução aí também pode ser feita numa temperatura ambiente por 30 minutos, uma redução de 65% da aflatoxina. Bom, nós mostramos aqui para vocês os métodos físicos, químicos e agora o biológico. Como método biológico, é o uso de micro-organismos. Nós temos vários micro-organismos que podem ser utilizados aí, Bacillus subtilis, Bacillus púmilos, que reduzem então em 80% as aflatoxinas. E também a Saccharomyces cerevisiae, que reduzem em 60%. Também tem se visto na fermentação que há uma redução aí das micotoxinas, a toxina T2, zearalenona, deoxynivalenol. E por quê? Porque há um aumento da fase lag de leveduras. E para também uma redução da ocratoxina, zearalenona nas aflatoxinas e também a patulina. E existe também outros, no caso aí um fungo, que é o caso do Rhizopus e as bactérias láticas, que ela pode trabalhar na biotransformação. Ela tem uma micotoxina, essa micotoxina é submetida a esse micro-organismo e aí há uma biotransformação. O que a gente não sabe é qual é esse produto, o quanto ele pode ficar naquela minha amostra, naquele meu alimento, e depois o que ele causa. E aí, mostrando para vocês, gente, eu trouxe para vocês desde quando foi formado até a parte do processamento de um alimento. O que é importante saber é que nos primeiros etapas, que é campo, armazenamento, há todo o favorecimento para a produção dessa micotoxina. E no final, quando se esse produto não for utilizado in natura, ele vai para o processamento e aí então ocorre a redução de algumas micotoxinas, ou também o que pode acontecer é que essas micotoxinas podem ser transformadas, E é isso que está sendo estudado muito hoje, essa transformação dessas micotoxinas. Bom, era isso que eu tinha que dizer para vocês, espero que vocês tenham gostado e caso tenham alguma dúvida, alguma pergunta, estou à disposição para esclarecer vocês. Muito obrigada!